Pessoal, vamos falar sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Esse é o nosso objetivo. Evidentemente, algumas demonstrações contábeis elas são aderentes a 4.320/64, e aí, com a convergência às normas internacionais de contabilidade, houve também uma aderência, né, ao que a gente vê como as normas brasileiras de contabilidade. Então, é muito importante entender que há um grande esforço, né, da contabilidade pública, quando houve adesão às normas internacionais de contabilidade, de estar junto com a classe contábil. Isso é muito importante. Então, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, né, elas são o balanço patrimonial, as demonstrações das variações patrimoniais, que vem a ser justamente a DRE do setor público, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, e aí sim, né, nós vamos ter o balanço orçamentário e o balanço financeiro, que nós não temos na nossa contabilidade privada, as notas explicativas, que é fundamental dizer, né, que não é uma demonstração, ela sempre aparece na relação, né, tanto na privada quanto aqui no setor público, ela aparece na relação, mas ela não é, porque ela é um adendo, né, ela está lá para explicar. Inclusive, informações comparativas com o período anterior, que também está na contabilidade privada. A parte 5, né, do manual é a que se dedica, né, às demonstrações contábeis. Né, tem como objetivo padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem, né, as demonstrações, né, aplicadas ao setor público, né, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público DECASP. Tais padrões devem ser observados pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Né? Ou seja, todo mundo tem que observar esse padrão, permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional em consonância com o PECASP. Né? Então, a parte 5 do MECASP foi elaborada com base nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, né? Norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, número 11, né? A apresentação das demonstrações contábeis, a número 12, né, demonstração do fluxo de caixa, a número 13, a apresentação de informação orçamentária nas demonstrações contábeis. Então, isso é muito importante, que eu falei inicialmente. Esse grande esforço, né, antigamente, havia a contabilidade pública era muito centrada na 4.320, né, /64. Aí veio a lei complementar 101 de 2000, né, a lei de responsabilidade fiscal. Toda ela era centrada, mas com adesão às normas internacionais. A partir de 2007, houve uma grande preocupação em estar à aderência com a contabilidade em si, não apenas a legislação, mas com a contabilidade em si. Está aderente com o Conselho Federal de Contabilidade. Então, hoje nós temos normas, essas normas emanam do Conselho Federal de Contabilidade, e aí o manual foi elaborado, tudo bem, no âmbito do governo federal, né? Mas estão consoantes com o Conselho Federal de Contabilidade. Então, a gente pode dizer hoje, né, que as normas, né, que o manual é um manual contábil, é um manual elaborado por contadores e para contadores, e tem essa característica, não ficou apenas no aspecto legal da 4.320 ou da Lei Complementar 101. A Lei 4.320/64, né, dispõe sobre as demonstrações contábeis e seus artigos 101 a 106 e apresenta estrutura, né, para tais demonstrativos em seus anexos, né, chamados anexos. Antigamente era muito comum ao anexo da lei. Né, se falava muito sobre isso. Conforme o artigo 103 da lei, de outras atribuições, né? Compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização de tais anexos. Mas aí se foi extinto esse conselho, né? E as funções passaram para a STN. Então a STN é, né, a competência estabelecida pela Lei Complementar 101 de consolidação das leis das contas públicas, bem como a competência estabelecida pela Lei 10.180 de 2001 de órgão central do Sistema Contábil de Administração Financeira Federal. Então, é a Secretaria de Tesouro Nacional, aquilo que eu falei. O manual compete a eles, mas a Secretaria de Tesouro Nacional está totalmente aderente ao Conselho Federal de Contabilidade.
Bom, além da legislação citada, né, o tema é abordado, como eu já falei, nas normas, né, de contabilidade, né, que tem como objetivo estabelecer, né, que elas devem ser apresentadas para assegurar a comparabilidade, tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto de outras entidades, né, para alcançar esse objetivo. Estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. O item 21, né, da norma 112 prevê quais as demonstrações que compõem o conjunto completo de demonstrações contábeis e esclarece que tais demonstrações podem ter outras nomenclaturas definidas conforme normas específicas ou de acordo com a legislação aplicável, desde que evidencie as informações conforme seus dispositivos, né, e das demais normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público. É o caso, por exemplo, da demonstração de resultado, né, e da demonstração de informações orçamentais, as quais, em decorrência da legislação brasileira, são denominadas de demonstração das variações patrimoniais, né, como eu falei, a DRE é a demonstração das variações patrimoniais, e o balanço orçamentário. Cumpre destacar ainda que as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público não prevê o balanço financeiro, mas a 4.320 prevê, então houve uma adequação. Outra coisa importante é reafirmar o regime de competência, né? O regime de competência ele é reconhecido, né? Nós já sabemos que é importante, ele equivale, né, ao fato, né? Ele não está atrelado ao caixa. As transações então são contabilmente reconhecidas nas demonstrações no período que se refere. Os elementos reconhecidos de acordo com o regime de competência são os ativos passivos, patrimônio livre, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais múltiplas. O que não muda o que diz respeito à receita, que nós já comentamos, né? A receita tem aquele efeito caixa, que é o reconhecimento em função de você, nem sempre, pelo menos o que refere a antes do lançamento, né? Depois que você lança, aí é competência. E aí, nota explicativa, só para remarcar, é a informação adicional, né, em relação a qualquer demonstração que for apresentada. Então, cada demonstração ela pode ter sua nota explicativa para reafirmar os critérios utilizados, né, informações adicionais. Né? Não cabe dizer que é uma demonstração à parte. O propósito, né, sempre estar estruturado e apresentar, né, as fontes, alocações dos recursos financeiros, como a entidade financiou suas atividades, como supriu suas necessidades de caixa, informações úteis na avaliação da capacidade da entidade financiar suas atividades e cumprir com as suas obrigações e compromissos, né, sobre a condição financeira da entidade e suas alterações, as informações agregadas e úteis para avaliação do desempenho da entidade em termos dos custos, né, dos serviços, eficiência e cumprimento dos seus objetivos, né. É interessante, né, porque a gente não está acostumado a olhar as demonstrações contábeis, né, das entidades governamentais. E aí a gente pergunta, né, a sustentabilidade das entidades governamentais, a análise das demonstrações contábeis, né, um passo interessante. Na medida que a gente possa ler as demonstrações contábeis, né, e pensar no futuro, né, no futuro da própria sustentabilidade das entidades. As demonstrações contábeis também têm a função preditiva, como a gente acabou de falar, ou prospectiva, proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos necessários, né, para a continuidade de suas operações, recursos que podem ser gerados pela continuidade dessas operações e os riscos e as incertezas associadas às demonstrações, As demonstrações contábeis também podem proporcionar informações aos usuários, indicando se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com o orçamento aprovado e se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com os requisitos legais e contratuais, inclusive os limites financeiros estabelecidos por autoridades competentes. É como a gente fala, né? A contabilidade já tem instrumentos para dizer se a entidade está no caminho certo, né? Basta utilizar as informações. Bom, quanto à responsabilidade, né? Isso é importante. De acordo com a norma brasileira de contabilidade, né, TSP 11, compete, né, a legislação brasileira definir a responsabilidade pela elaboração e apresentação das demonstrações contábeis do governo e das entidades do setor público, bem como pela elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, né, nacionais e por esfera de governo. Atualmente, tais responsabilidades são definidas na 4.320 e na Lei Complementar 101 de 2000, a LRF. De acordo com o artigo 51 da LRF,
compete ao Poder Executivo da União promover até o dia 30 de junho, né, a consolidação no nível nacional e por esfera de governo das contas dos entes da federação relativos ao exercício anterior. Então, o encerramento total, né, acontece só em 30 de junho, né, bem como a sua divulgação. Atualmente, essa competência é exercida pela Secretaria de Tesouro Nacional. Para viabilizar a elaboração dos demonstrativos consolidados, a lei estabelece a obrigatoriedade de envio das contas dos estados e municípios à União. Quanto às demonstrações dos entes públicos, né, cabe à legislação local dispor sobre os responsáveis, bem como os respectivos prazos de publicação, observada a obrigatoriedade constitucional de envio das contas aos respectivos tribunais de contas para emissão, né, de parecer prévio. Ressalta-se que, em decorrência do disposto da resolução do CFC 560/83, a qual disciplina o artigo 25, né, do Decreto-Lei de 9.295 de 46, que trata sobre as prerrogativas profissionais dos contabilistas, os demonstrativos contábeis deverão ser elaborados por contabilista, o qual, né, deverá apor sua assinatura, categoria profissional e número do registro do CRC respectivo, né? Então, é a atribuição de um contabilista. Ok, vamos ao balanço orçamentário, né? O balanço orçamentário é um balanço, então, nós não temos esse balanço na entidade privada. Ele é composto por um quadro principal e dois quadros auxiliares, um de execução de restos a pagar não processados e outro de quadro da execução de restos a pagar processados, né? Então, aqui é o quadro principal, né? A gente vai distribuir as receitas aqui, ó, receitas correntes, receitas de capital, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo. É um quadro, né, em função do orçamento. Aqui continua, né, operações de crédito, né, o subtotal de financiamento, aqui as despesas correntes, aqui as despesas de capital, né, aqui também tem a amortização de financiamento, né, a parte da dívida. E, finalmente, né, a gente vai ter aqui o subtotal de refinanciamento, né, e o saldo, né, que vai ter do balanço orçamentário. Bom, e aí os quadros auxiliares. O quadro de restos a pagar não processados, né, vão ser distribuídos também despesas correntes e despesas de capital. Aí tem de exercícios anteriores, sim, porque é possível que você tenha resta a pagar de outros exercícios que não o que você está encerrando. Tá? Ou seja, de um exercício X menos 2, né? E do exercício anterior. Então, você tem que distinguir os liquidados, né? Os pagos, os cancelados e o saldo a pagar. E o quadro de resta a pagar processado também distribuído em despesa corrente, despesa de capital, sempre, né? Os inscritos também de exercícios anteriores, o que está em 31 de dezembro, os pagos, os cancelados e o saldo a pagar. Bom, vamos ao balanço financeiro, né? Ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias também, né? Bem como ingressos e dispêndios extra-orçamentários conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e que os transfere para o início do exercício seguinte. Tá? É verdade, embora seja orçamentário, é parte de dinheiro. O balanço financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, né, do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte, destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas, os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários, as transferências financeiras recebidas e concedidas, né, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos, né, para o regime de previdência social, e os saldos, né, em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. Então, embora esteja atrelado ao orçamento, é o financeiro, né?
A gente tem um cálculozinho, né? O balanço financeiro possibilita a apuração de um resultado financeiro do exercício. Tem o modo 1, né? Saldo em espécie para o exercício seguinte, menos o saldo do exercício anterior, é o resultado financeiro, né? Então, também nós temos um resultado financeiro, um superávit ou um déficit financeiro. Sempre lembrando que um déficit financeiro vai causar a necessidade de buscar recursos, né, financeiros por empréstimo. E aí também tem o modo 2, receitas orçamentárias, mais transferências recebidas, mais recebimentos extra-orçamentários, menos despesas orçamentárias, mais transferências financeiras concedidas, menos pagamentos também. Resultado financeiro é um outro modo de calcular. E aqui tem, né, o balanço financeiro com a receita orçamentária, né, os recursos vinculados à educação, à saúde, previdência social, né, assistência social, aqui dividido, as transferências recebidas, os recebimentos extra-orçamentários, saldo de exercício anterior, né, e aqui os dispêndios, despesa orçamentária, né, recursos que foram, né, destinados à educação, saúde, previdência social, assistência social, transferências concedidas, pagamentos extra-orçamentários, saldos, né, para o exercício seguinte, aí, né, o saldo final. Bom, agora vamos ao balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, né, por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais são registrados em contas de compensação, natureza de informação de controle. A Lei 4.320 confere viés orçamentário ao balanço patrimonial ao separar o ativo passivo em dois grupos, né, o financeiro e o permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. A fim de atender aos novos padrões da contabilidade pública aplicada ao setor público, as estruturas de demonstrações contábeis contidas no anexo da 4.320 foram alteradas pela portaria, né, 438 de 2012. O balanço patrimonial, então, ele apresenta um quadro principal, um quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes, um quadro de contas de compensação e controle, né, conta de compensação, controle, e um quadro de superávit ou déficit financeiro. Olha que a gente já falou em balanço financeiro, mas ainda tem um quadro específico para ele. Esse é o quadro principal, é comum, né, ativo circulante, aqui a gente tem o ativo não circulante, o passivo e patrimônio líquido, né? A gente só o patrimônio dessa parte. Aqui vem os quadros, né? Um quadro de ativos e passivos financeiros é o quadro à parte. Quadro de contas de compensação, são informações que são colhidas lá no balanço, né? Quadro do superávit ou déficit financeiro, que é montado também com a parte das informações. Ok, aí chegamos na demonstração das variações patrimoniais DVP, né, como se fosse a DRE. Ela evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto, né, entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. O valor apurado passará a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial do exercício, como se fosse, né, o lucro do exercício, ou prejuízo, se for o caso. Esse demonstrativo tem função semelhante à DRE, como já comentamos, contudo é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro e prejuízo, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor de quanto o serviço público ofertado promoveu alterações qualitativas no elemento patrimonial. Porque o indicador de desempenho é o quanto o governo atende às expectativas da sociedade, né? A gente já comentou que o mais importante para um governo em termos de lucro é zero.
Ou seja, aplicou tudo aquilo, né, que a sociedade se propôs a fazer e fez tudo aquilo que tinha que fazer. A DVP, né, demonstrações das variações aumentativas, as diminutivas e o resultado, né, das variações patrimoniais. Aí a demonstração do fluxo de caixa, né? Aí é muito parecida, né? Apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, investimento e financiamento. Vai identificar as fontes de geração do fluxo de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo, né, do caixa na data das demonstrações contábeis. A gente vê aqui, né, os ingressos, né, os ingressos operacionais. Aqui nós temos os investimentos, tá? E aqui nós temos os financiamentos, tá? Os desembolsos e a geração líquida de caixa, equivalente de caixa, exatamente como é uma DFC, né, no método direto lá para a. Agora, os quadros auxiliares, né, quadro de transferências recebidas, né, correntes, e transferências concedidas, né. Esse é um quadro muito interessante, que são o quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função. É um quadro muito interessante, né? Porque ele resume bem o que se gastou efetivamente, né? Com as diversas funções de governo. É um quadro que eu acho que ele resume bem, né, o que se gastou com o governo em cada função. E o quadro de juros e encargos da dívida também, para mostrar como é que está a situação de juros do governo. E a demonstração das mutações no patrimônio líquido, ou do patrimônio líquido, né? No patrimônio líquido. Vai mostrar alteração no patrimônio líquido durante o período, né? Representa o valor do resultado desse período adicionado, né, a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido sem passar pelo resultado do período, junto com qualquer contribuição dos proprietários, né, deduzindo as distribuições para os proprietários, agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade. Ela segue muito o exemplo, né? A gente não pode esquecer que existem, né, as empresas públicas, né? Elas vão dar reflexo na hora da consolidação, né? Então, elas podem não significar nada aqui para, né, quando a gente fala, por exemplo, juros de capital próprio, né? Dividendos, a gente não tem com o Ministério da Saúde, não vai interessar, mas vai ter a Petrobras, vai ter empresas, né, a Caixa Econômica Federal, aqui isso tem que estar consolidado. O governo realmente, como holding, né, é muito grande. Então tem que pensar em todo mundo, aqui vai ter algum impacto. Bom, e agora falar um pouquinho de consolidação dessas demonstrações, né? Esses são os relatórios do governo, e eles precisam ser consolidados, né? A consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluídas as transações recíprocas, né? De modo a disponibilizar os macroagregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. No setor público brasileiro, a consolidação pode ser feita no âmbito intragovernamental, em cada ente da federação, ou em âmbito intergovernamental, que é uma consolidação nacional. A consolidação nacional, e ela existe, né, ela é competência da Secretaria de Tesouro Nacional, como a gente já falou, né? Ela abrange todas as entidades incluídas no orçamento fiscal e da Seguridade Social. A saber, né, as esferas do governo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, os poderes todos e a administração pública direta e indireta, incluindo fundos, autarquias, né, fundações, empresas estatais dependentes. A fim de possibilitar a consideração das contas públicas de diversos níveis de governo, foi criado no plano de contas aplicado ao setor público um mecanismo para a segregação dos valores das transações que serão incluídas ou excluídas na consolidação. Então, esse mecanismo consiste na utilização do quinto nível. Lá no quinto nível, né, nas classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP, para indicar os saldos recíprocos por conta de natureza patrimonial.
Ressalta-se que, né, para a elaboração de alguns quadros anexos de balanço patrimonial também são utilizadas as contas 5, 6, 7 e 8 do PCASP. Então, no quinto nível, eu posso utilizar, né, uma classificação que me ajuda a consolidar as contas. O PCASP ele indica as contas obrigatórias e o nível de detalhamento mínimo a ser utilizado, né, pelos entes da federação, a fim de garantir a consolidação das contas nacionais. Para fim de elaboração, né, das demonstrações contábeis consolidadas, devem ser excluídos os seguintes itens, por exemplo, participação nas empresas estatais dependentes, transações e saldos recíprocos entre as entidades e as parcelas do resultado do exercício do lucro, prejuízo acumulado e do custo dos ativos que correspondem a resultados ainda não realizados. Um exemplo aqui, né, de uma consolidação do ente intragovernamental, né? Considera a situação hipotética entre duas entidades, prefeitura e autarquia, de um mesmo município, né, iniciam o exercício com todos os saldos zerados. Considera também as seguintes operações ocorridas no ano de X1. Primeiro, o recebimento do Fundo de Participação de Municípios pela Prefeitura de R$10 mil. Depois, a compra de um veículo, né, de uma empresa privada pela Prefeitura de R$3 mil a prazo. A prestação de serviços de limpeza urbana pela autarquia, né, aqui é uma operação intra, né, a Prefeitura de R$1.000 a prazo. A publicação no Diário Oficial da União de edital de licitação da autarquia, R$1.500 a prazo. E aí, finalmente, a consolidação do município. Tem, né, a operação de recebimento de R$10 mil, tá, na Prefeitura. A compra do veículo de R$3 mil. Tá. Aí vem o serviço de limpeza. Lá na autarquia, ela está registrando, né? Que ela tem lá um resultado de R$1.000, né? Ela tem um resultado de R$1.000. Lá, cliente, R$1.000. Mas é lógico que R$1.000 depois vai ter que subir, né? A autarquia tem uma operação de R$1.500, tudo bem, em relação à publicação. O que vai acontecer é isso, né? Esta operação de R$1.000, ela vai deixar de existir, né? Tanto o fornecedor da prefeitura quanto o cliente a receber da autarquia, porque é uma operação intergovernamental. Todo esse lançamento vai mostrar que essa operação vai desaparecer na consolidação. Então é isso, né? Nós temos assim bastante relatório, né, para preencher. Acaba tendo bastante informação. Às vezes a gente se pergunta, né, quantos leem essa informação, quantos estão dispostos a ler essa informação, quantos têm conhecimento para ler essa informação. Quantos trabalhos são feitos na sustentabilidade dos órgãos públicos, dos municípios. A gente fala que existe município aí que existe sem ter a menor condição de sustentar. Eu costumo dizer que independência ela só existe quando você tem condições de sustentar. Se você não tem condições de sustentar, você não pode ser independente, né? Então é uma questão profunda de análise econômica e que as próprias demonstrações têm condições de nos ajudar a entender cada vez mais isso. Nossa referência, né, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é muito rico, em relação, inclusive, às demonstrações, para entender um pouquinho mais as demonstrações, ele detalha cada demonstração, cada item do quadro, para poder entender, poder montar. Realmente é muito rico. O Elio também comenta alguma coisa, né, no nosso livro. E aí ficamos, né? Dúvidas, né, sugestões e críticas.